Estou muito animado para compartilhar algo com você. Eu acho que isso vai abençoar todos vocês. Se você nunca ouviu isso antes, vai realmente abençoar você. Isso vai te ajudar a entender a Bíblia. Vai te ajudar a entender o novo nascimento que está acontecendo. Vai te ajudar a entender o espiritual. Para a vida, somos chamados a viver. E isso nos ajudará a entender a igreja, o que a igreja é ou como a igreja deve ser. E isso é quando você olha para o natural e o espiritual, e há tantos paralelos entre o natural e o espiritual. Assim como é no natural, também é no espiritual. Um nascimento no natural e um nascimento no espiritual. Eles estão crescendo como um bebê no natural, eles estão crescendo como um bebê no espiritual. A família no natural, a família no espiritual. E está por toda a Bíblia. E vamos começar aqui. 1 Pedro 2,2 diz isso. Como bebês recém-nascidos e como bebês recém-nascidos anseiam por paz, leite espiritual puro, para que por ele você possa crescer na sua salvação. Assim, Pedro se dirigiu àqueles a quem ele escreve como bebês recém-nascidos e disse, ou usou um paralelo, pergunte aos recém-nascidos, sepultura, puro leite espiritual. E isso é o que vemos na natureza, um bebê, precisamos de leite, um bebê precisa de leite para crescer. E torna-se forte. Um bebê não começa com comida sólida. Um bebê começa com leite, sem leite. Vai morrer. Você não dá uma carne ou bife para um bebê e diz, coma isso. Não, o bebê vai morrer. Vão morrer, assim como há uma época em que precisam do leite da mãe, essa época também acaba. Porque há uma época em que precisam do leite da mãe, mas há uma época em que precisam do leite da mãe, mas essa época também acaba. Porque para continuarem a crescer, precisam de mais do que leite, agora precisam de comida sólida. E Pedro e Paulo e os autores do Novo Testamento usam esses exemplos repetidamente. Hebreus está dizendo isso. Para alguém que vive de leite ainda é um bebê. Hebreus 5,13. E não sabe o que é certo, mas comida sólida é para os que são maduros, que foram treinados para reconhecer entre o que é certo e o que é errado. Ele não está falando sobre bebês que amadurecem no mundo, ele está falando sobre nós. Seres espirituais, para dizer assim. Quando você nasce de novo, é um bebê no espiritual e precisa de leite. Por quê? Porque você ainda não fez crescido o suficiente para realmente reconhecer o que é certo e o que é errado. Então, como um crente recém-nascido, você comete muitos erros. Você ainda não tem discernimento como alguém que está com Cristo há mais tempo. Se nós no natural coloque um bebê numa mesa com muita comida e depois coloque um grande verme gordo entre o que aquele bebê vai fazer, ele vai colocar tudo na boca. O bebê não discerne o que comer e o que não comer. O bebê coloca tudo na boca e por isso bebês precisam de pais e por isso precisamos de pais. Portanto, bebês precisam de leite, por isso precisamos de leite. O que é leite? O leite é como uma mãe que processa o alimento e então o corpo cria o leite. E este é sendo dado ao bebê. O que é leite espiritual? Isso é alguém processando a palavra de Deus e depois ensinando-os. E eles recebem o ensinamento para que possam crescer. Este é o alimento sólido. Você não diz a um novo crente, ei, tudo o que você precisa é disso, apenas vá e leia. Por quê? Eles vão começar uma revelação e ficar muito confusos. Ou eles vão começar em Levítico e não sabem que há uma nova aliança, há uma velha aliança, não sabem... Não. Sabe como a revelação é escrita e a imagem que é usada lá, eles não conhecem a Bíblia, mas não entendem o contexto, não têm discernimento.
Então, as pessoas que são novas na fé precisam de ensino, mas deveria haver um momento em que crescemos, onde não precisamos de ninguém para nos ensinar o tempo todo, mas onde comemos a palavra por nós mesmos. Então, há tantas coisas que estão conectadas, então vamos voltar ao início. Como nasce um bebê de forma natural? O esperma ou a semente entram no óvulo e uma vida começa. E esta vida é crescendo e crescendo e crescendo até que em algum momento vai acabar em um nascimento acontecendo e aquele bebê saindo. Como nascemos no espiritual? 1 Pedro 1:22 diz isso. Pois vocês nasceram de novo, não de uma semente perecível, mas de uma imparável. Então nós também estamos renascendo espiritualmente por uma semente. Essa não é uma semente de parábola, mas esta é uma semente imparável. O que é isso? Através da palavra viva e eterna de Deus. Estamos sendo renascidos pela palavra de Deus. Nesse sentido, ao ouvirmos a palavra desce ao nosso coração e começa a crescer. Fileira e termina com chá de aniversário. Acontecendo, há tantas conexões aqui entre o natural e o espiritual. Pense nisso. 1 João 1:1, no início era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no início, através dele que é Ele. Essa é a palavra. E isso é Cristo. A Ele, por meio de Cristo, todas as coisas foram feitas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Assim, Cristo é o Criador. E quem é o Criador? Deus. Você sabe, a Bíblia diz, Cristo criou tudo. Mas a Bíblia também diz que Deus criou tudo. Mas como Deus criou tudo? Ele falou por sua palavra. E o que ou quem era a palavra? A palavra era Cristo. Agora recebemos 1 João 1:12. Todos que o receberam, aos que creem em seu nome, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, todos que o recebem. Quem recebe quem? A palavra viva de Deus. Ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos que não nasceram de uma descendência natural ou decisão humana de um marido, mas nascido de Deus. Então, todos que recebem Cristo, todos que recebem a palavra Cristo agora está nos céus e é, na verdade, seu Espírito que recebemos. O Espírito Santo, Cristo em nós, são gerados por Deus. 1 João 1:14, a palavra se tornou carne, e fazer morada entre nós. E isso é Cristo dos Cultos. Então, ao recebermos Cristo, nós o recebemos. Recebemos o Espírito Santo em nosso coração, o Espírito de Cristo, e agora somos nascidos de novo. Mas há muito mais do que isso. Então temos o espermatozoide ou a semente entre no ovo no natural. Ela cria uma vida que começa a crescer e dá à luz a um bebê. Esse bebê então precisa de leite para poder crescer e depois passar para a comida sólida. E eles podem continuar crescendo e depois se tornarem pais também, dando à luz a novos bebês. Bebê se continua e repete, e repete, e repete. Como é no natural, assim deve ser no espiritual. João 3, Jesus está dizendo isso. Ele falou que ninguém pode ver o reino de Deus a menos que nasça de novo. E Nicodemos, ele perguntou, como você pode nascer quando é velho? Não é possível entrar no ventre da mãe novamente. E nascer. Então há uma conexão entre nascer de novo. Nascer de novo aqui significa nascer do alto. Então há um nascimento natural, acontece um nascimento natural e há um nascimento espiritual. O nascimento natural é do ventre da mãe. O nascimento espiritual vem de cima.
Mas então Jesus disse, eu digo que ninguém pode entrar no reino de Deus a menos que nasça de água e espírito. A carne gera carne, mas o espírito gera espírito. Então, à medida que estamos nascendo pelo natural, pela carne, agora precisamos nascer de cima, pelo espírito. E ele disse, você não entra no reino de Deus a menos que nasça de Deus. Água e espírito. Muita gente entende errado esse verso, dizendo, esse verso significa que você precisa nascer de água, sua mãe, quando você sai pela água, e depois espírito. Mas há uma imagem aqui a qual voltarei. Mas isso não é o que Jesus disse. Ele não disse que você precisa nascer da água, o que é natural, e do espírito para entrar no reino de Deus. Isso não faria sentido. Jesus, ele jamais diria que você precisa nascer naturalmente e pelo espírito para entrar no reino de Deus. Ele nunca falaria assim. Por quê? Porque todos a quem ele falava, todos com quem ele jamais falará, já nasceram no natural. Eles já nasceram naturalmente. Então é como ir a um ser humano hoje e perguntar, o que devo fazer para nascer de novo? Você precisa de duas coisas. Você precisa nascer de sua mãe, então você precisa nascer pelo Espírito. Isso não fará sentido. Para dizer desse jeito, eu diria apenas, você precisa nascer do Espírito. Por quê? Porque todos, sempre que eu encontrar, já nasceram naturalmente. Então, por isso, pela maneira como está escrito, ele diz que você precisa nascer do Espírito do Senhor. De água e do Espírito, porque ele fala assim com pessoas que já nasceram no natural. A água não está falando sobre a mãe, a água através da mãe. Está falando sobre batismo. E o batismo do Espírito Santo, isso é o que ele está falando e é tão claro, então, por favor, entenda isso. Todos com quem Jesus já falou já nasceram no agora. E por isso ele não dirá a eles, você precisa nascer no natural e pelo Espírito para entrar no reino de Deus. Ele nunca falaria assim. Ele simplesmente diria que você precisa nascer do Espírito e deixaria a água de fora, se fosse o natural. Mas não é o natural. É como 1 Pedro 3 aqui diz. É tudo sobre a arca de Noé e algumas pessoas... 8 ao todo foram salvos através da água, e essa água simboliza o batismo que agora, salve-se, não é uma remoção de sujeira, mas um lugar de consciência limpa perante Deus. Então não é sujeira do corpo, mas é uma lavagem dos pecados, é uma consciência limpa que você adquire em direção a Deus. E este é o batismo que agora nos salva. Como através da água, nós passamos pela água e somos salvos. Em Atos 22, quando Paulo foi batizado, e Ananias disse para ele, levanta-te e ora, seja batizado, lave seus pecados, invocando o nome de Jesus. Então, o que Jesus disse aqui em João 3, você precisa nascer pela água, você precisa passar pela água e pelo Espírito para entrar no reino de Deus. O que está acontecendo no natural? A semente, o esperma está indo para o óvulo, está começando a crescer. Um bebê, uma vida está acontecendo, um bebê está aqui, está se formando. E então esse bebê precisa passar pela água para nascer. A água quente, a água está indo e agora esse bebê pode sair. Ele tem que passar pela água para nascer. E o que acontece quando o bebê sai? O que ele faz? Ele respira. Pela primeira vez estava na água. Nunca usei o sopro, esteve na água o tempo todo. Agora atravessamos a água, emergimos dela. Ou passar pela água e respirar ar. Respire. E clamar em línguas. O bebê clama em línguas, o mesmo no natural. Recebemos uma semente, ela cresce dentro de nós. E então, pelo batismo, seja batizado e receba o dom do Espírito Santo, disse Pedro em Atos 2,38.
E esta é uma promessa para você e todos os que Deus está chamando. Então, essa é a água e então nós respiramos quando saímos da água. Algumas pessoas recebem antes, outras depois, mas ao sair da água, o que acontece? Respiramos e o que respiramos? Ar. Ou respiração ou espírito. E essa é realmente a mesma palavra. Eu quero ler aqui. A palavra nealma é a palavra grega que é usada no Novo Testamento e tem vários significados relacionados a o conceito de espírito e respiração. Então, a palavra neoma pode se referir a o Espírito Santo, mas a palavra também pode significar respiração, ou a força vital que sustenta o ser vivo. Então, é a mesma palavra, Um bebê nasce no natural e respira, respire. E gritamos em línguas infantis, agora nascemos do alto, respiramos o Espírito. Espírito Santo, respire e clame em novas línguas. Sheba, bada, gada, 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 e louve a Deus em novas línguas, como lemos na Bíblia. Então, há tantas coisas aqui como está na natureza, deveria estar no espiritual, tudo está relacionado, mas isso não é suficiente. Agora nascemos de novo, como nascemos no natural, agora nascemos no espiritual. Assim como o bebê natural precisa crescer, nós também precisamos crescer. E lá precisamos de leite no início, mas não devemos continuar vivendo leite. Mas você precisa de alguém para ensinar a verdade fundamental. Claro, palavra por palavra você precisava de leite, não comida sólida. Com o tempo que passaram, já deveriam ser mestres, mas você ainda precisa de leite, você ainda precisa de outras pessoas para te ensinar. Você, assim, como nós crescemos? Qual é o desígnio de Deus no natural? Isso é uma família com mães e pais e irmãos. Qual é o desígnio de Deus no espiritual? Ou seja, na igreja, mas a igreja deveria ser como uma família, mas se torna uma instituição. E hoje há crianças na natureza que crescem em um orfanato. Quem cresce sem pais, mas com líderes, em uma instituição, em um orfanato, eles ainda crescem, mas muitos têm dificuldades mais tarde na vida. Por quê? Porque não era o desígnio de Deus crescer em uma instituição, em um orfanato, com líderes, sem pais. Da mesma forma, se olharmos para o mundo hoje, muitos crescem em uma instituição, em uma igreja, com líderes e sem pais. Precisamos de uma reforma da igreja. Se quiser saber mais sobre isso, leia meu livro A Última Reforma, onde falo sobre como a igreja mudou ao longo dos últimos anos, 2000 anos, e como precisamos de uma nova reforma. Precisamos nos afastar do instituição, de volta para a família, da grande máquina, até as casas. Voltar ao lugar onde você cresceu, num ambiente com mãe e pai, você toma leite e cresce, e então você crescer e crescer e crescer e amadurecer. E muitas pessoas hoje não são maduras. E eu diria, né, assim como é no natural, é no espiritual. Se você conhece pessoas que têm 40 anos, 45 anos e ainda moram com a mãe e o pai, o que você diria? Você olha para eles e diz, pessoal, desculpa, meu amigo, mas acho que tem algo errado aqui. Você precisa amadurecer, por favor, precisa crescer e ter uma vida. Você não deveria ter 40, 45 anos e morar em casa com os pais. Você já deveria ser adulto agora e ter seus próprios filhos, sua própria família. O que está acontecendo aqui? Tem algo errado com você.
Ou também pode haver algo errado com a família em que você cresceu, mas principalmente é você quem tem a responsabilidade. Hoje em dia vemos pessoas que andam com Deus há 30, 40 anos e ainda são bebês, não conseguem discernir o bem do mal, ainda precisam ir à igreja todo domingo e ter alguém para amamentá-los. Eles não conseguem ler a palavra, eles não entendem a palavra. Eles deveriam ser professores agora, mas novamente precisam de alguém para lhes dar o elemento da verdade no Evangelho. É bom estar em comunhão, mas à medida que crescemos, devemos ter nossa própria comunhão, nossos próprios filhos espirituais, nossa própria família. Então nós os deixamos crescer e eles deixam pai e mãe e conseguem sua própria família espiritual. E assim continua e continua e continua. E nós, como corpo de Cristo, nos afastamos tanto disso, que agora temos pessoas após 20, 30 anos que ainda são bebês espirituais, que ainda precisam ser alimentadas. Todo domingo, e essa não era a ideia, João se dirigiu a 3 grupos diferentes em sua carta. Em 1 João 2, 12 e 13, ele se dirige a 3 grupos e uma vez ele diz isso. Estou escrevendo para vocês, queridas crianças, porque seus pecados foram perdoados por conta de sua misericórdia, de acordo com o seu nome. Escrevo para seus filhos. Ele precisava escrever para as crianças e lembrá-las. Olá, seus pecados foram perdoados. Vamos lá, seus pecados foram perdoados. Por que ele precisa dizer isso? Porque quando você é novo na fé, quando acabou de nascer de novo, você comete erros. E você pode cair e cometer pecado. E o inimigo chega imediatamente e te ataca e você se perde e você perdeu sua salvação e Deus não pode te perdoar e você está lutando e medo e dúvida entram. Portanto, essas crianças precisam de pais que possam dizer, mas estou escrevendo para você, vamos lá, você está perdoado por causa do seu nome. E encoraje-os e ajude-os. Eu estive lá uma vez onde precisava de alguém na minha vida para dizer, Torben, seus pecados estão perdoados. Sim, mas eu errei, fiz algo tolo, sim. Arrependa-se, confesse, e ele é fiel para te perdoar. Vamos seguir em frente. Eu precisava de pessoas para me encorajar, ajudar e influenciar na minha vida. Para me ajudar a saber que estava tudo bem. Deus não me abandonou, não preciso mais disso. Por quê? Porque eu não sou mais criança na fé, eu cresci. Então há diferentes estações em nossa vida onde precisamos de coisas diferentes. Bebês precisam de pais. Espíritos de bebês, novos crentes precisam pais. Eles não têm discernimento, não conseguem distinguir o certo do errado. Vão ao YouTube e ficam muito confusos porque ouvem tudo o que está lá, não tem discernimento. Então precisamos ter cuidado. Mas ele continua, eu escrevo para você, jovem, porque você venceu o mal. Em outro lugar ele diz que você é forte e a palavra de Deus, Deus está em você. Então agora você não é mais um bebê com muitos ataques, você agora superou o primeiro período de dúvida e medo, você superou o maligno. Quando Jesus nasceu em Nazaré, Satanás entrou logo em Herodes para tentar matá-lo e seus pais precisaram fugir para o Egito. Então Jesus não será morto. Quando nascemos no natural, na espiritualidade, o inimigo se instala imediatamente e tenta nos matar. E precisamos de pais espirituais que possam nos levar e nos protege. Mas há um tempo que você agora superou o maligno. A palavra de Deus está em você. Você não precisa de pessoas para alimentá-lo. Você pode se alimentar cada vez mais. Você lê a palavra e entende a palavra e o Espírito Santo é seu professor. Você superou o primeiro período. Você não é mais um bebê ou criança. Agora você é um jovem ou uma jovem em Cristo. Você superou o mal e é forte e a palavra de Deus está em você. Aqueles ali precisam ser encorajados. Vamos lá, você é forte, você pode fazer mais. Eles precisam ser desafiados. Quando vocês são crentes recém-nascidos, precisam de fundamentos. Hebreus capítulo 6. Precisam de alguém para ensiná-los. De arrependimento, fé, batismo nas águas, Espírito Santo e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno, tudo isso, você precisa de uma base. Mas então, depois da sua fundação em Deus, você cresce e a palavra de Deus está em você e você é forte. Você precisa ser mais desafiado.
Você precisa ir em viagens missionárias, precisa estar lá fora, curar os doentes, expulsar demônios. Você não fica mais feliz apenas indo à igreja e ouvindo um sermão. No começo, quando você nasce de novo, adora ir à igreja e ouvir um sermão. Mas depois de um tempo você fica tipo, sentado aqui, quando vamos fazer isso? Não quero apenas vir aqui ano após ano e só ouvir e ouvir e ouvir. Deus, use-me, eu quero ser usado. O que está acontecendo? Você não é mais um bebê, agora você é jovem. E vocês estão crescendo. E isso é natural. Você precisa assumir responsabilidade. Você precisa começar a sair. Não espere um convite para pregar na igreja. Saia pelas ruas, convide pessoas para sua casa, compartilhe o evangelho. Comece a semear as sementes para você obter espíritos de bebês, para se tornar um pai ou mãe. Há uma transição de ser alimentado para se alimentar. Até agora você começa a alimentar os outros. Porque você conhece aquele que existe desde o início. Como pai, você caminha com Deus por anos. Outro dia houve o clipe do Sonic e eu escrevi um post no Facebook. E muitas pessoas têm falado por aí, Jesus está voltando, uma catástrofe. E eu fico tipo, calma gente, por favor. Já estou lá há muitos anos. Não desde o início, mas faz muitos anos. Eu vi isso ir e vir, ir e vir. Toda vez que algo acontece, aparece um falso profeta profetizando, é agora. Toda vez que há um sônico, cortam para o vídeo, toda vez que tem um furacão. Sempre que tem algo com uma data, ano 2000 ou 2010 ou algo assim toda vez, ou 777 ou 888 ou 333. E eu estive lá, então eu digo, relaxem pessoal, isso não vai acontecer. Não é isso que a Bíblia diz. Mas muitos jovens na fé, eles não andaram com Deus por anos e estão ficando confusos e comendo tudo o que servem por aí e é realmente, realmente ruim. Assim como é no natural, é no espiritual. E agora precisamos crescer e o fim é que sejamos pais. Você não é um pai ou mãe se não tem filhos. Um homem velho e uma mulher velha, mas se você não tem filhos, você não é um pai. Você não é pai sem filhos, você não é mãe sem filhos. E nós não temos filhos se não plantarmos uma semente na terra. Você precisa plantar a semente, senão não terá filhos. E eu conheci pessoas que dizem, eu não entendo porque eu não recebo espíritos de bebês. Você plantou uma semente? Não. Sim, eu escrevo algo no Facebook, no YouTube, mas isso não é a mesma coisa. Você precisa estar conectado com eles. Você mesmo precisa sair e plantar a semente. Então, o que aprendemos aqui? Primeiro, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E como bebês recém-nascidos, vocês anseiam pelo leite Arthur puro. Leite, você está com vontade, eu preciso de leite. Se você não der leite a um bebê pequeno, ele vai ficar doido. O bebê precisa de leite, da mesma forma um recém-nascido querem leite. Ela tem fome da palavra de Deus. Eles querem leite, não conseguem se saciar, querem ensinamentos, querem leite. Outra coisa que 1 João 3 está dizendo é que passamos da morte para a vida, porque amamos a Deus. Nós amamos a Deus. É ordem, nós amamos o irmão. Se você não tem o desejo de comunhão com outros fiéis, se você não tem a vontade de leite, você não nasceu de novo. Você pode entrar na igreja sem ser renascido. Você pode frequentar a igreja sem nascer de novo. E eu vi tantas pessoas que crescem na igreja, estão na igreja, mas não têm fome pela palavra de Deus. Eles realmente não têm fome de comunhão com os fiéis e irmãos e de falar sobre Jesus. Vão à igreja porque é um clube social. Mas para eles, se é uma igreja ou outro clube, tanto faz. Não é sobre Jesus, não é Jesus que interessa a eles, não é a palavra viva de Deus que lhes interessa. Quando as pessoas não têm esse desejo dentro delas, não os force a comer. Você precisa comer agora, você precisa comer, empurrar a comida para baixo e precisa vir e ouvir essa pregação. Eles simplesmente vomitam quando chegam em casa, eles não absorvem. Por quê?
Isso tem que vir de dentro delas. Se as pessoas não têm isso, eles não nascem adequadamente. Eles estão muito doentes, um bebê muito doente. Então, quando encontro pessoas que não têm essa vontade e agora o natural está lá para o bebê, provavelmente não vou começar a alimentá-los à força, vou voltar para o Evangelho. Ei, vamos falar sobre o Evangelho. Isso é o que é o Evangelho. É assim que você nasce de novo. Você está aí, não nasceu de novo, você não tem um desejo profundo pela palavra de Deus, ou desejando a palavra de Deus, ou buscando comunhão com outras pessoas e para crescer. Então eu coloquei um link aqui, como você encontra Deus. Para obter este vídeo, você pode entrar e vê-lo. Quero também terminar com você, que são jovens. Continue crescendo, continue se desafiando, consuma a palavra de Deus e torne-se forte, muito forte. Então comece a sair, a viver de verdade, a plantar a semente e ter filhos. E eu quero dizer que se você tem 40 anos e ainda mora com a mamãe e o papai, se está com Cristo há 5 a 10 anos e ainda precisa assistir TV, igreja todo domingo só para ouvir um professor, e isso é a única coisa, fazer algo errado. Hora de crescer, assumir responsabilidade pela própria vida. Então semear a semente e ter alguns bebês. Como se faz para ter bebês? 1 Coríntios 4,15, mesmo que tenham milhares de guardiões em Cristo, não tem muitos pais, diz Paulo. Pois em Jesus Cristo me tornei pai por meio de vocês. O evangelho deles. Como vocês têm bebês, é através do evangelho, pela palavra viva de Deus, que vocês têm bebês. Espero que isso faça sentido. Espero que você tenha tirado algo disso. Havia muita informação. Mas quando você começa a olhar para o natural e depois olhe para o espiritual e como eles estão conectados, faz tanto sentido. Muitas coisas fazem sentido quando se trata de entender a palavra. Quando se trata de entender provações e aproveitar na nossa vida. Quando se trata de discipulado, por exemplo. Se eu entrar em uma sala e existem 10 pessoas que são 8 anos de idade, 10 crianças que têm 8 anos, ou entram em uma sala e lá estão 10 pessoas que têm 25 anos, ou entram em uma sala e lá estão 10 pessoas que têm 60 anos, eu ensinaria de forma diferente. Para cada grupo, eu os desafiaria de maneira diferente. Por quê? Porque eles não têm a mesma necessidade. O problema é que hoje não vemos em que nível espiritual as pessoas estão e por isso damos o mesmo a todos. E acabamos dando bife para bebês e eles morrem, ou damos leite para adolescentes. E eles talvez sobrevivam, mas nunca crescem de verdade. Levante-se e torne-se forte. Precisamos entender que as pessoas estão em níveis espirituais e precisamos saber do que as pessoas precisam. Vocês que são pais na fé, quando veem alguém abraçar a fé, eles precisam mais do que apenas ser convidados para uma igreja e frequentar a igreja. Eles precisam de um lar. Convide-os para a sua casa, compartilhe a vida com eles. Deixe-os deitar no seu sofá e depois compartilhe sua experiência de vida e seja um pai para o novo. E isso é o que todos nós precisamos. Todos precisamos de pais. E tudo o que precisamos para crescer e nos tornarmos pais para todos, as pessoas para que possam crescer e depois nos ajudarmos uns aos outros. Eu coloquei outro link, eu fiz isso para um professor na escola online Pius há alguns anos. Sem esses detalhes, coloquei mais alguns. Coloquei um link onde você pode entrar e ver isso também, onde há muito mais ensinamentos sobre o nível espiritual. E se você não viu a escola pioneira, lá está ela. É um bom ponto de partida também se você tem 40 anos e ainda não tem filhos. E você não cresceu do jeito que deveria crescer. Então recomendo que você vá ao Pioneer. Deus abençoe todos vocês. Espero que tenham gostado. Foi incrível compartilhar isso. Leia a sua Bíblia, faça discípulos, ame Jesus, ame o seu próximo. Tchau.